Qual o segredo da performance australiana nos Jogos Olímpicos e como é que um país tão grande quanto o Brasil, porém com uma população de 26 milhões de habitantes, que é equivalente à metade do estado de São Paulo aí quase, consegue um resultado tão expressivo e ficar em terceiro lugar no quadro de medalhas, perdendo somente para China, que tem aí 1 bilhão de habitantes, e Estados Unidos, que tem mais de 300 milhões de habitantes também, e aonde que um profissional de educação física brasileiro, formado no Brasil, assim como eu, consegue contribuir para que a Austrália obtenha resultados tão expressivos. Vem comigo que eu vou explicar qual é o segredo. Primeiramente, a gente tem que entender a proporção desses resultados. A Austrália tem uma população de apenas 26 milhões de habitantes. Gente, se a gente pega o top 8, o outro país com menor população seria a Coreia do Sul, que tem 52 milhões de habitantes. Então, a Austrália é o menor país em termos populacionais, porém, os resultados são muito expressivos, com 18 medalhas de ouro até o momento, em terceiro lugar, e as Olimpíadas acabam em 2 dias do momento que eu estou gravando este vídeo. Então, para explicar como a Austrália consegue chegar nesse patamar de performance, eu resolvi apontar três razões. A primeira é infraestrutura, a segunda é o apoio cultural e diversidade, e o terceiro é o investimento na formação de treinadores, na qual eu faço parte. Vamos lá que eu vou te explicar cada um deles. Em termos de infraestrutura, nós temos que tirar o chapéu para o que temos na Austrália. A cada conjunto de bairros, vamos dizer que a cada 4 ou 5 bairros, isso na Austrália é chamado de council. Cada council tem um centro de leisure, a gente chama de leisure centers. Esses leisure centers, eles possuem uma infraestrutura completa para que a comunidade consiga praticar todos os esportes. Quando eu digo todos os esportes, são todos mesmo. Não é só uma quadrinha de futebol lá. São centros com quadras poliesportivas, com academia, com piscinas, com uma infraestrutura completa, somente para que a comunidade consiga desfrutar do esporte em si. E, logicamente, dentro disso, nós temos escolinhas, nós temos formação de atletas e muita oportunidade para que crianças também pratiquem esportes nesses centros. E isso acontece dentro da comunidade, mas um dos grandes segredos é o seguinte: lá em 1981, depois de uma má performance da Austrália nos Jogos Olímpicos de 1976, eles decidiram que queriam mudar a coisa. Foi quando eles inventaram ou criaram o Australian Institute of Sport. O Australian Institute of Sport é um centro de treinamento extremamente moderno que fica em Canberra, que é a capital da Austrália, e esse centro de treinamento não só envolve atletas de todos os tipos de esportes, como também envolve profissionais capacitados que são responsáveis pelo aumento de performance desses atletas. E também nós temos, obviamente, uma infraestrutura diferenciada de monitoramento e aumento de performance também. O que que isso tem por consequência? Muitos atletas recebem patrocínio do governo para simplesmente viver nesse lugar. Então eles passam no mínimo um tempo de suas carreiras lá, onde eles recebem todo o suporte necessário para que eles aumentem a sua performance. E eu tô falando aqui de algo como, por exemplo, nós temos as piscinas de natação. As piscinas de natação vão ter inúmeras câmeras, por exemplo, dentro da água para monitorar como é que está a biomecânica do movimento daquele nadador. O mesmo acontece também com todos os outros esportes, como atletismo, como levantamento olímpico, como esportes coletivos, basquete, futebol. Esse centro esportivo, o Australian Institute of Sport, eles desenvolvem pesquisas baseadas em performance e é um centro completíssimo, é um ícone do esporte australiano e um dos grandes responsáveis para a grande performance, não só nos Jogos Olímpicos, mas também em muitos outros eventos no qual a Austrália participa. Lembrando, logicamente, que essa infraestrutura é equally available, ou seja, é também disponível para todos os atletas com necessidades especiais, porque a Austrália também é destaque nas Paralimpíadas. Outra questão da infraestrutura é o fato de que a Austrália está sim acostumada a receber muitos eventos. E isso começou lá nas Olimpíadas de Sydney 2000. Depois disso, a Austrália também recebeu outros eventos. Um dos exemplos é o Commonwealth Games, que é o equivalente aos Jogos Pan-Americanos, por exemplo. Recebeu aqui na Gold Coast em 2017. E também, o ano passado, a Austrália e a Nova Zelândia receberam a Copa do Mundo Feminina, na qual a Austrália foi até a semifinal.
Quando eu digo que a Austrália possui essa infraestrutura toda, essa infraestrutura se ramifica para a questão das comunidades. O que eu quero dizer com isso? A Austrália é um país de muita diversidade e é um país onde muitas culturas se misturam. Então, o que nós vemos na Austrália é que para cada esporte existe um grupo relativamente grande de pessoas que praticam. Ou seja, quando eu vim para cá inicialmente, eu passei a conhecer esportes que eu nunca ouvi na vida. Por exemplo, netball, que é um esporte que eu só vejo praticado na Austrália. A própria AFL. AFL é o esporte mais praticado e mais desenvolvido na Austrália. Para quem não sabe quem é AFL, é um esporte que só se pratica na Austrália e ele é basicamente um futebol com 15 pessoas no campo que a gente pode jogar com mão e pé. Para simplificar, é isso aí que acontece. E também outros esportes que eu um pouco conhecia, porém quando eu vim para cá eu vi que eles eram na verdade gigantes, como o cricket, por exemplo, que é um esporte muito praticado em qualquer lugar aqui da Austrália. E também outra coisa legal com relação ao apoio cultural da comunidade australiana ao esporte é que a comunidade australiana realmente vive as Olimpíadas como se fosse, por exemplo, uma Copa do Mundo de futebol no Brasil. Eu, por exemplo, fui no dentista 2 dias atrás e todo mundo estava fardado de Austrália. Até o dentista estava com uma regatinha lá do time de basquetebol australiano. Teve outro dia que a minha filha teve que ir no colégio e eles tinham que ir de verde e amarelo, que são as cores da Austrália. Então eles tinham que ter alguma coisa verde e amarela para representar as Olimpíadas. Então eu tô falando aí do âmbito escolar até o âmbito profissional. Então a comunidade realmente vive as Olimpíadas e aprecia muito os Jogos Olímpicos. Outra coisa que é legal que eu vi outro dia, eu tava dirigindo meu carro e eu vi um painel na rua, aqueles outdoor digitais, com o quadro olímpico, mostrando a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo e a Austrália em terceiro. Ou seja, até nos outdoors lá fica expressado o orgulho australiano com relação à performance esportiva das Olimpíadas. Por último, nós temos uma coisa muito interessante, que é o investimento do governo na formação não somente de atletas, mas também na formação de treinadores. E é aí que entra profissionais como eu, por exemplo, brasileiro australiano, porém formado em educação física no Brasil, conseguindo trabalhar na formação de treinadores aqui na Austrália. Uma coisa legal que acontece por aqui, a Austrália importa muitos treinadores de fora para eles agregarem as suas ideias, porém não para por aí. A Austrália também tenta melhorar a sua mão de obra interna, identificando habilidades específicas que são necessárias para o crescimento em certas áreas. Isso se ramifica para a área do esporte. O treinador australiano, ele não necessariamente precisa ser formado em educação física em uma faculdade. Aqui nós temos cursos específicos para cada área de atuação. Por exemplo, aquela pessoa que quer ser personal trainer faz um curso de personal trainer. Aquela pessoa que quer ser treinador de esportes vai fazer um treinador de esportes. Aquela pessoa que quer ser treinador de natação faz um curso de treinador de natação. Então nós temos esses cursos técnicos que são específicos para cada área. Onde eu trabalho, eu atuo como professor do curso de personal trainer e também do curso de Diploma of Sports. Diploma of Sports, a gente ensina os australianos a serem treinadores, metodologias de treino, progressões, periodizações de treino. Ou seja, nesse curso eles conseguem entender como fazer o approach para se tornar treinador de futebol, como é o step by step para ensinar uma criança e um adolescente a evoluir no esporte, mas não é só isso. A gente também ensina questões como anti-doping and sport psychology. Ou seja, se tu quer fazer parte de um time que está envolvido no suporte do atleta, ou também se tu quiser fazer parte de um clube e trabalhar dentro de algum departamento específico, esses cursos também abordam questões que envolvem o entorno do atleta e tudo que é necessário para que eles possam performar. E isso inclui qualquer parte administrativa e de diferentes departamentos que um clube precisa ter. Então, quando a gente tem uma visão geral, a gente consegue entender que a Austrália, ela micromanage cada aspecto da formação do atleta, questão do suporte ao atleta e do suporte da comunidade para com o esporte, e ela faz isso de várias formas, com uma bela infraestrutura, com um belo apoio e também com investimento na formação não só do atleta, mas na formação de treinadores também. Se tu gostou desse vídeo, se foi informativo, se inscreve no canal, dá aquele like, que a gente vai continuar falando sobre Austrália, sport, fitness e como o profissional de educação física pode se encaixar no mercado por aqui e fora do Brasil. Até lá!